Surpreendentemente, os últimos 3 filmes de terror que saíram no cinema esse ano foram bem decentes. Quando as luzes se apagam é um fantasmagórico acima da média. O Sono da Morte casa o drama e o terror de uma maneira interessante. E O Homem nas Trevas é daqueles suspenses que te deixam tenso do começo até o fim. E aí de repente chega a Bruxa de Blair e deixa a porra da peteca cair. Esse é muito ruim. Mas antes de detonar essa bomba, vamos falar do que tem de menos pior aqui. Seguindo uma tendência, não diria contrária, mas diferente da maioria dos filmes de Hollywood, esse novo Bruxa de Blair não se trata de uma refilmagem, mas de uma continuação. A história se passa 20 anos depois e mostra o irmão de uma das vítimas retornando à floresta para tentar resgatar a irmã que ele acredita ter sobrevivido a todos esses anos. Ele reúne aí um grupo de amigos, muita tecnologia, se junta aí a mais um teórico conhecido como Darknet 666 e sua namorada, e juntos partem nessa missão de resgate. Agora, por que isso não é exatamente uma coisa positiva? Apesar do primeiro filme terminar de maneira aberta, sem revelar nada sobre absolutamente nada, a proposta inicial era exatamente essa: manter o mistério no ar e criar uma lenda em relação à veracidade daquela história. E eu diria que ele conseguiu fazer isso por muito tempo. É um filme que funciona por si só e não precisava de uma sequência. Mas estamos falando de Hollywood, né, cara? Baixo orçamento, mas franquia conhecida igual a muito dinheiro. Eu até estou surpreso que eles tenham engavetado essa franquia por tanto tempo. Vou abrir o jogo. Eu não sou fã do filme original. Não, na verdade eu não gosto do filme original. Eu havia assistido pela primeira vez há mais de uma década atrás, não lembrava de muita coisa, revi recentemente para poder assistir o novo e, meu Deus, que filme tedioso. Absolutamente nada acontece naquele filme, mas eu entendo porque ele fez tanto sucesso na época e principalmente eu sei reconhecer suas qualidades. Por exemplo, um dos pontos mais impressionantes é o quão realista ele parece. A floresta parece real, os personagens se comportam como pessoas reais, os diálogos parecem reais, a filmagem vertiginosa parece real e, mais importante, você não sente a interferência de um estúdio por trás da produção. Você não escuta barulhos altos, não tem trilha sonora, não tem cortes perfeitos, não tem iluminação artificial, é tudo muito cru. E esses detalhes fizeram do filme o que ele é. O novo A Bruxa de Blair faz totalmente o contrário. Em momento algum eu consegui imaginar que aquilo fosse de fato um found footage, uma filmagem real que foi encontrada. Porque tudo é muito bem trabalhado, tudo é filmado, todos os personagens possuem uma câmera acoplada na orelha, coisa que por sinal levei um tempo para perceber. A iluminação artificial claramente está presente, os barulhos são todos amplificados e trabalhados em estúdio, até a porra dos cortes foram feitos para te assustar. É ridículo isso, mas a pior parte mesmo são os jump scares. Jump scares, pra quem não sabe, é basicamente isso. Mas existem 2 tipos de jump scares. Existem os legítimos jump scares e os falsos jump scares. E esses falsos são simplesmente o câncer dos filmes de terror. E A Bruxa de Blair tem muitos desses. Aliás, só pelo fato de ter esses jumpscares barulhentos, já dá pra perceber que esse filme não respeita nem as regras do próprio gênero. Porque found footage, em teoria, nem deveria sofrer interferência de sons externos. O filme original não tem sequer uma cena de jumpscare falso, e aparentemente funcionou. Por que esses cineastas insistem em fazer esse tipo de coisa? Ninguém gosta de falso jumpscare. Aliás, passa a impressão que o filme não se garante e está tentando desesperadamente te assustar. Mas deixemos a parte técnica um pouco de lado e vamos focar nos personagens. Por onde eu começo? Sabe aquele tipo de personagem que você não consegue criar qualquer tipo de conexão, logo não dá a mínima se ele vai viver ou morrer ao final da jornada? Foi assim que eu me sentia em relação a praticamente todos os personagens desse filme. Eu não conseguia me importar menos com eles. Não por causa dos atores em si, que são decentes até, mas porque o roteiro não consegue desenvolvê-los o suficiente a ponto de nos fazer se importar com o que acontece com eles. Tudo bem, eu entendo que se trata de um found footage e a ideia não é explorar a vida desses personagens. Pelo contrário, até faz sentido sabermos pouco sobre eles, uma vez que são registros feitos por amigos e que aparentemente já se conhecem há muito tempo. Porém, existem N maneiras de se desenvolver um personagem, e nesse caso, cairia bem algumas conversas um pouco mais íntimas ou momentos reservados que explorassem a natureza de cada um. E isso não acontece aqui. Quase todas as sequências são desperdiçadas com coisas vazias e que não acrescentam em nada à narrativa. E aí já viu, né? Um filme de terror sem personagens interessantes ou no mínimo carismáticos não funciona. Você pode argumentar que o original também não desenvolve os personagens, e você não estará completamente errado.
Mas o primeiro filme, pelo menos, define com muita naturalidade o temperamento de cada um. A gente sabe que a Heather é a mais energética, o Mike é o mais esquentadinho e o Josh o mais medroso dos três. Pronto, só isso já basta. Esses traços de personalidade não temos no novo grupo, logo todos eles parecem iguais. Fora que eles tomam umas decisões que, olha, não ajudam muito. Tá, mas e aí? O filme pelo menos dá medo? Não. Quer dizer, depende do que você considera um filme assustador. Se você acha Atividade Paranormal um filme assustador, pode sentir alguma coisa com esse filme. Eu particularmente não senti nada. Nadinha. Cheguei em casa, dormi numa boa. Nem as tantas tentativas de susto surpresa funcionaram comigo. Tem algumas cenas que funcionam. Tem uma, por exemplo, que é extremamente claustrofóbica. Quem sofre de claustrofobia vai querer morrer nessa cena. Tem outra de suspense que é... Não. Assim, tem uma que não. Vamos falar da bruxa? A bruxa, cara. Olha, um dos grandes chamariz dessa sequência era que desta vez seríamos capazes de ver a bruxa, ou pelo menos manifestações mais explícitas de suas ações. E sim, diferente do primeiro filme, a presença dela é muito mais física aqui. Só que acrescentaram um detalhe na mitologia da franquia que pra mim soou mais como uma desculpa esfarrapada, que nunca se deve olhar pra ela. E se os personagens não estão olhando para ela, logo o público também não estará olhando para ela. Mas calma, existem breves momentos em que é possível ter um vislumbre rápido dela, coisa de 1 ou 2 segundos. Se você piscar, meu amigo, perdeu. E pelo que pude perceber, a forma física dela não é nem um pouco intrigante. Sabe aquela típica assombração de filmes de terror americano que começou lá com a Samara? É tipo aquilo lá. Se você está indo assistir o filme por causa disso, prepare-se para se decepcionar. E para finalizar, a menos que eu esteja viajando, sequências normalmente são feitas para acrescentar algo, dar continuidade a uma história ou para enriquecer a mitologia estabelecida em uma obra. Dito isso, não tem a menor razão para essa continuação existir, porque não dá continuidade, não acrescenta, muito menos enriquece a mitologia em torno da história. Pelo contrário, repete exatamente os mesmos passos vistos no primeiro filme, com a diferença de que aqui tem muito mais tecnologia envolvida. Tanto que até a última cena, apesar do final ser a melhor coisa do filme, é a mesma porcaria. Bruxa de Blair provavelmente será elogiado por uma boa parte da imprensa brasileira. Até a crítica americana, que normalmente costuma pegar um pouco mais pesado com esse tipo de filme, elogiou bastante. E eu sinceramente não consigo entender por quê, visto que ele tem todos os elementos que estão matando os filmes de terror e que a própria imprensa vive reclamando. Eu não sei se eu estou ficando severo demais ou se a crítica no geral está menos exigente, então eu vou pedir um pequeno favor. Se você assistiu, me diz o que achou. Se possível, me diz por que você gostou ou não do filme. Eu realmente preciso saber. Eu sou Eduardo Maurício e num futuro próximo a gente se vê.